Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje o professor doutor em literatura José Enduença Martins. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, o convite, porque é sempre interessante a gente falar algumas coisas a respeito da gente mesmo, e também de outras coisas que interessam, não só a mim, a você, mas também aos telespectadores, de modo geral, e a cidade, de Blumenau. Professor agora, mas antes imagino que o senhor tenha feito outras coisas. Eu fui, por 2 anos e meio, eu fui bancário, trabalhei num banco, mas assim que eu entrei na universidade, eu decidi, depois do 2º ano, ser professor. Até o gerente do meu banco perguntou: mas José, você vai sair do banco para ganhar menos como professor? Eu disse: vou. E fiquei aí uns 35 anos lecionando, me aposentei, mas continuo aí trabalhando com as coisas que me interessam, que são especialmente literatura, e língua inglesa. E o senhor nasceu aqui mesmo, em Blumenau? Eu acho que tive a felicidade de nascer em Blumenau. Eu venho de uma família paulista, meus pais nasceram e casaram em São Paulo, tiveram 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e eu fui o primeiro a nascer em Blumenau em 1948. Então, desde aquele tempo, a família se radicou aqui em Blumenau e tivemos, a minha mãe e meu pai tiveram mais, além de mim, mais 3 meninas, Então, somos em 7. Então, professor, o senhor tem conhecimento dos motivos que fizeram com que a família viesse de São Paulo para Blumenau, especificamente? Eu acho que não são conhecimentos profundos, mas, em todo caso, são conhecimentos, assim, de sobrevivência, Casaram numa cidade muito pequena no interior de São Paulo, Apiaí, com dificuldades para a própria vida, como família e com 3 filhos. E decidiram vir para cá também porque o meu pai tinha parentes aqui, então ele veio morar próximo das suas irmãs. E essa vida aí foi levada em continuidade desde que eles se radicaram aqui. Então eu acho que aqui eles puderam manter a família, puderam constituir a família agora com filhos, com netos, com bisnetos, embora eles não estejam mais entre nós, meu pai e minha mãe faleceram, mas os seus continuadores estão aí, uma família muito grande, muito misturada, porque houve entrecruzamento de raças, alemães, italianos e negros. Então é uma família assim que eu chamo de um arco-íris, porque tem afrodescendentes na minha família de todos os matizes, desde louros de olhos azuis até afro bem escuros, E como é que foi essa convivência, especialmente lá na tua infância, no tempo de menino, exatamente numa cidade que tem uma etnia diferenciada daquela da origem dos teus pais? Pois é, Eu escrevo uns romances e nesses romances eu tento colocar essa minha primeira relação, na cidade de Blumenau, a partir do momento que eu tenho um pouco de consciência, lá pelos 8 anos, E me lembro que a gente morava no Jararacuba, que é o Ribeirão das Jararacas, ali no Água Verde, a atual Água Verde, antigamente era Jararacuba. E a minha família era a única família negra ali, na comunidade. E nas minhas histórias eu sempre dizia que a nossa família era uma ilha cercada de italianos de um lado da rua e alemães do outro lado da rua. Então era essa... Não tinha como não ser, não se relacionar, não tinha como não participar, embora a gente fosse uma família única de negros, mas a comunidade estava ali e a gente tinha que interagir. E interagiu até, de certo modo, bastante bem, porque a família continua por lá e trabalhando e vivendo e crescendo. O senhor sabe que nós vivemos num país de diferenças, e as questões culturais, às vezes, acabam até atrapalhando o bom relacionamento. O senhor, no tempo de escola especificamente, sofreu por ser negro algum tipo de preconceito ou não? Eu sofri, assim, primeiro pela ausência, Isso, claro, no tempo lá, talvez eu não tinha consciência. A gente sofria, mas não tinha consciência, Mas à medida que a gente vai fazendo os estudos, a gente vai percebendo, por exemplo, não tinha modelos negros. Isso é uma maneira também de sofrer, Você ia para a escola, não tinha professores negros. Você lia livros, os personagens negros não estavam lá, Então isso tudo, num primeiro momento,
parece normal. Né? Parece normal porque, não, mas é uma cidade de Blumenau, é branca, né? Todos os modelos são brancos, os livros são brancos, a cultura é branca, né? Mas a gente sente, né, depois com consciência que aquilo era uma falta e aquilo fazia sofrer. Claro, sem contar chamadas de negão, neguinho, afro, essas coisas todas, né? Mas era um sofrimento que, porque a gente era pequeno, a gente acho que relevava. Mas hoje eu sei que o sofrimento foi grande, né? Não só meu, mas também da minha família, né? Das dificuldades, da pobreza, né? De morar numa meia água, né? De viver assim isolado numa comunidade de brancos italianos e brancos alemães, né? Em que você via, por exemplo, as casas dos alemães eram todas de alvenaria, né? A casa dos italianos todas de madeira e a nossa era uma meia água, né? Então, e não era pintada, né? Então você já vê que isso, mesmo que você não queira sofrer, você sofre, a influência está lá, né? Bom, na sua convivência, né, saindo da sua família, mas no contexto geral dos negros, em Blumenau e até no Brasil, isso também, quando se trata de preconceito, há uma dificuldade considerável, digamos, no mercado de trabalho? Sim, sim. Eu acho que por herança da escravidão, né, e de como ela foi feita, né, é claro que o afrodescendente ou o negro, né, ele vai sempre ter mais dificuldades para se estabelecer. Eu sempre digo que os brancos, né, têm que aprender a ser brancos para levar isso em consideração, porque todos os brancos, né, indiscriminadamente, direto ou indiretamente, se favoreceram no trabalho escravo. Não diretamente, por exemplo, que eles não estavam lá, mas os seus ancestrais, né, os primeiros que vieram, né, trouxeram aquela riqueza, né, porque era a exploração do trabalho, e passaram adiante. Então, muitos brancos hoje se favoreceram disso, embora não tenham consciência. E por isso que eu digo que todos os brancos deveriam ser a favor, por exemplo, das cotas, né, para a universidade, porque direto ou indiretamente eles se favoreceram de todo um trabalho de 400 anos de escravos, né, que eles não têm como pagar essa dívida. Então, o que eles podem fazer, sem achar que é roubo de suas possibilidades, é trabalhar em prol da emancipação e da conquista de certos valores culturais e certos direitos culturais, né, que os brancos já têm, mas os negros ainda não têm. Né? Por exemplo, uma vida digna, uma moradia digna, um salário digno, né? Uma educação digna, né? Uma cultura que seja valorizada de uma maneira digna, não só pelo aspecto comercial e visual, como às vezes, né, o samba dá isso na televisão, mas as propostas e os trabalhos e as atividades culturais mais pequenas e menores que estão aí, né, sendo vinculadas no dia a dia. Professor José Endoença Martins, agora recentemente, no dia 13 de maio, a gente mais uma vez lembrou a data da abolição da escravatura, né, da princesa, né, que, bom, era algo que já vinha acontecendo em outros países e que aconteceu no Brasil. No seu entendimento, demorou para acontecer o fim? E como ela... O senhor chegou a fazer algum estudo aprofundado sobre a escravidão no Brasil? A história da abolição da escravatura não é uma preocupação minha. Ela vai aparecer como preocupação a partir de leituras, por exemplo, na literatura. Por exemplo, agora, ultimamente, estou lendo um livro, por exemplo, sobre a relação de Machado de Assis com a escravidão. Por exemplo, uma das acusações que se faz a Machado de Assis, isso por brancos e principalmente por alguns membros do movimento negro no Brasil, é que ele teria esquecido esse detalhe. Ele viveu em plena época do movimento abolicionista da escravidão e não tem personagens negros bons, eu digo assim, fortes, né, como ele tem personagens brancos. Então, a acusação era que ele não teria participado, não teria dado vazão na sua literatura a isso. E curioso que ele era negro, ou pelo menos de pele parda, né? Escurinho, não era? Ele era negro, né? Mulato, logo negro, não era branco pelo menos, né? Mas ele sempre foi tido pela crítica literária brasileira como alguém que não tivesse cor. E se dizia, inclusive, né? Devido à qualidade do seu texto, ele não poderia ser negro. Né? Então ele foi embranquecido ou esbranquiçado, sei lá, se tornaram-no branco para que as pessoas pudessem
se valer da sua literatura e dizer da qualidade da literatura brasileira. Ele fazia parte da alta sociedade, era casado com uma francesa? Sim, mas ele não, diretamente ele não fazia parte, né? Ele era ainda estigmatizado em alguns setores, mas sua literatura... Mas tinha infiltrações? Tinha a sua literatura tinha esse poder, né, pela qualidade de penetrar aonde, por exemplo, ele, negro, não penetrava, né? Inclusive, ele pôde, com a literatura, né, participar da abertura da Academia Brasileira de Letras, né? Hoje é uma das figuras e de uns escritores mais estudados, né? É um ícone e um cânon, né, da literatura brasileira, e é com Cruz e Souza e Lima Barreto, no século XIX, os 3 grandes escritores da literatura brasileira. O Cruz de Souza é catarinense. Catarinense, é. E essa, quer dizer, você percebe assim que o Machado de Assis teve uma situação interessante, né, para ele positiva já em vida, e o Cruz de Souza teve uma vida toda sacrificada, né, em que sua literatura não foi valorizada, nem mesmo por Machado de Assis, e sofreu, né, os horrores de uma situação de pobreza enorme, né? Professor, a gente fala nessas questões de personagens, por exemplo, o Monteiro Lobato, né? Nessa evolução, nesse modernismo, as pessoas querem tirar alguma coisa. Sim. Você concorda em tirar aquela senhora, personagem de pele negra, que era amada por todos nós crianças, né? Na época, crianças? Sim, sim. O problema é fazer isso agora, né? Eu acho que o Monteiro Lobato, ele tinha essas preocupações racistas, claro, né? Se não diretamente, mas o texto dele é racista. Então, por exemplo, assim, hoje em dia você vê que todas as manifestações históricas, né, ela passa por um revisionismo. Então, há necessidade, por exemplo, de você fazer correções no curso da história para não repetir problemas. Mas aí nós vamos eliminar aquela senhora querida. Eu não sei se chegamos a eliminar, mas pelo menos... Anastácia, né? Anastácia. Pelo menos uma explicação, né? Uma contextualização de que aquela palavra usada em relação a ela é hoje considerada uma palavra racista, isso tem que ficar presente, né? Consciente. Também ninguém, hoje não se... Quer dizer, o afrodescendente e os críticos literários, né, que estão ligados a questões étnicas, não podem ser ingênuos a ponto de pensar que um texto literário não vem marcado por preconceitos. Vem. E o Monteiro Lobato, naquele momento, ele usou palavras preconceituosas. Talvez ele não tivesse consciência daquele tempo. Mas hoje nós temos. Mas a cultura da época era outra também, né? Mas isso não justifica, né? Porque senão você teria que perdoar o nazismo. Né? Então vamos perdoar, mas o Hitler não sabia, né? Era uma outra época. Não, ninguém perdoa isso. Se nós não perdoamos o nazismo, não podemos perdoar o preconceito e o racismo, mesmo que seja feito literariamente, de uma maneira um pouco velada, por um grande nome da literatura brasileira. Eu acho que o Monteiro Lobato e os seus teóricos têm que levar em consideração que vivemos num outro tempo, né? E que esse tempo vai ler o texto dele de uma maneira diferente e vai julgá-lo a partir do que nós conhecemos hoje, e hoje racismo é crime hediondo. José Enduensa Martins, professor doutor, é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o doutor em literatura, o professor José Enduensa Martins. Bom, professor, então o seu primeiro emprego qual foi?
Pois é, o meu primeiro emprego foi num banco. No banco, né? com que idade isso? Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, né? E depois, Mas antes disso, só escola e... Antes disso, então, tem que contar. Eu fui seminarista franciscano. Foi? Né? Eu, com 11 anos, saí de Blumenau, fui estudar em São Paulo. Rio Negro primeiro, depois São Paulo, né? No seminário. E fiquei até terminar o segundo grau lá. E, sim, quando voltei, quando os padres disseram assim, José, eu acho que você não tem vocação para ser franciscano, né? Daí eu resolvi voltar para Blumenau e arranjei emprego no banco. Né? Agora, o seminário, de certa maneira, abre um leque, assim, do ponto de vista de conhecimento. Para mim, as grandes, além do aspecto religioso e espiritual, né, que você tinha essas atividades, né, ligadas à religião e às orações diárias, né, para mim, uma das coisas com as quais eu mais me dei bem no seminário foi futebol, jogar futebol. Gostava de jogar, sabia jogar futebol, né? Antes já jogava aqui em Blumenau, assim, brincando, mas jogava bem. E isso me facilitou muito a vida lá. Outra coisa que me facilitou a vida, na interação, assim, com os outros colegas de lá, que eram de várias partes do país, foi justamente o inglês, né? Na quarta série do ginásio, eu descobri, fazendo uma redação, que eu sabia inglês, né? E isso facilitou também a convivência, porque os alunos que não sabiam tanto inglês vinham lá, ali ao redor para saber, para que eu ajudasse. E a terceira foi a literatura, né? Eu escrevia bem já naquele tempo, né? A gente tinha um jornalzinho lá, publicava os textos, e os meus textos às vezes eram recomendados, né? Então, esses três elementos me ajudaram muito a ter uma convivência sadia, harmoniosa, né? Com a vida enclausurada do seminário. Agora, o senhor falou das poucas oportunidades que o negro tem, né, para uma questão cultural. Sim. No primeiro bloco, o senhor fazia referência a isso e agora fala do futebol. Mas aí o negro tem algumas vantagens em relação a outras raças, que acho até que é um dom, que é divindade isso aí. Pode ser. Por exemplo, samba no pé, Sim. futebol. Sim. Quem são aqui no Brasil os destaques, né? Pelé, tá aí o Ronaldinho fazendo estragos de novo, né? Colegas meus jornalistas, essencialmente radialistas, o dom da voz, né? Da interpretação. Essa é uma vantagem. Sim, vocês negros têm. Há vantagens, Essas são vantagens que são, assim, no começo elas são, eu digo, espontâneas, né? Você não tem uma escola, não tinha, pelo menos na minha época, não havia uma escola assim para futebol, né? Para ser cantor. Você despontava e era uma coisa espontânea. O que a gente fala de oportunidades é justamente uma coisa mais institucionalizada, né? Quer dizer, o governo, o país tem que oferecer condições mais estáveis, né, para que essas potencialidades, né, do afrodescendente, no caso do Brasil, essas potencialidades sejam de fato tornadas realidades, né, e não que elas sejam assim, continuem espontâneas, né. Você, por exemplo, eu sei fazer isso, mas eu tenho que desenvolver espontaneamente. Não, eu sei desenhar, eu tenho condições de ir para uma escola, né, para desenvolver isso, né, como todo mundo. Eu quero ser doutor, eu tenha condições de ir para a universidade, né, sem ter aqueles problemas de, como é que se diz, de estudar numa escola que não prepara, ou ainda de impedimentos por causa da cor, ou por causa da pobreza, da condição, né, social. Então, essas situações institucionalizadas é que elas precisam ser implementadas. Por exemplo, a cota é uma dessas, né? Eu sou a favor das cotas justamente porque ela abre possibilidades, né, para muitas crianças negras, jovens negros, que não havia no meu tempo, por exemplo. E por que o senhor entende essa relação e há uma explicação por que o negro está nessa situação, por exemplo, numa situação que faltam oportunidades, mas também, se você for ver, ele fica marginalizado de certa maneira. Claro, mas justamente ele fica marginalizado porque historicamente ele já foi marginalizado, né? Quando houve a abolição da escravatura, ninguém preparou o ex-escravo para assumir uma profissão ou ter uma profissão. Quer dizer, se deu a liberdade, mas não se deu as condições, né, não se deram as condições para que ele pudesse, né,
exercer a profissão que ele já dito, havia. o negro está livre, mas não tinha teto, não tinha nada. Claro, se vira, né? E isso não se faz, né? E acho que todas, nos Estados Unidos também, as condições, por exemplo, nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, prometeram para cada escravo livre, né, uma mula e 4 alqueires, né? 4 alqueires. Mas nunca deram, né? Para dizer assim, para começar a vida. No Brasil nem isso, né? Então cada um teve que se virar. Por isso que eu acho assim que o negro é um herói, um forte, né? Porque o que aconteceu? Em 400 anos de escravidão, ele saiu da escravidão e hoje ele conseguiu resistir, né? Às duras penas, mas consegue resistir. Isso é a força de uma raça, né? Porque não se entregou. Ele podia ter se entregado e dizer, não, eu não quero mais, né? Eu vou me suicidar ou coisa parecida. Não fez. Hoje a população é 52% da população brasileira. Mas o negro também tem seu reconhecimento, tá aí o Pelé no futebol, temos atores, o ministro Joaquim Barbosa, né? A Chiquinha, a Gonzaga lá, né? Era da música. Agora a Nhá Francisca, que vai ser santa, olha só como tem abertura. Mas eu queria falar um pouquinho mais do senhor, do seu trabalho. 37 anos de professor. Sim. Aqui da FURB, colégios? Eu comecei nos colégios, né? Comecei no GOT, que era o Ginásio Orientado para o Trabalho, em 1972. Aí em 76 eu entrei na FURB e fiquei de lá até me aposentar em 2004. E foram muitos anos de trabalho e sempre na preocupação com uma qualidade para mim, mas também para os alunos, e voltado para as questões, por exemplo, no caso da literatura, né, para questões do estudo das relações raciais e interraciais na literatura. E isso é uma curiosidade tua, ou porque, sabe aquela coisa, eu sou negro e vou aprofundar conhecimentos nessa área? Isso tem a ver com a consciência, né? Porque quando você é jovem, você sofre as coisas e às vezes não tem consciência. Aí busca explicações. Busca explicações. E isso uma coisa leva a outra, né? Você descobre um dado, por exemplo, Palmares. Aí você quer saber por que Palmares, né? Daí você descobre outro dado, né? Descobre outro dado. Como eu era da literatura, você lê um texto de Machado de Assis. Aí o pessoal diz, mas não tem negro, que Machado de Assis nem é negro, mas é negro, né? Aí você vai buscar outros dados. No meu caso, por causa da língua inglesa, né? Eu vou descobrindo autores ingleses que eram negros, o movimento negro, Martin Luther King, Malcolm X, uma série de pessoas, né? E isso vai levando você a aprofundar cada vez mais. Hoje em dia, eu ainda faço esses estudos, né, com essa preocupação de ver quais são as relações, né, que se estabelecem na literatura de autores negros e de autores brancos entre negros e brancos, né? Como é que essa costura se dá, né, quando um negro vai para o mundo branco, quando um branco vem para o mundo negro, e para ver se eles têm uma relação cordial ou é sempre baseada no conflito. Bom, com base nisso, o senhor já escreveu algumas obras, né? Sim. Eu tenho 16 livros publicados, né? Eu comecei a escrever poesia, né? E a partir de 86 eu comecei a publicar de uma maneira mais sistemática e fui publicando poesia acho que até 93. Em 93 eu escrevi o meu primeiro romance, que é uma brincadeira que eu faço com Machado de Assis, né? Eu pego de Dom Casmurro a personagem Capitu e trago para Blumenau. Lá ela é branca, aqui ela é negra. E aqui ela vai ter uma série de histórias e peripécias, né? Justamente para eu dizer assim, bom, se o Machado de Assis não tem elementos negros lá, eu vou construir esses elementos negros, né? Claro que alguns acharam que era uma heresia eu fazer isso, os críticos, né? Porque como é que você pode falar assim de Machado de Assis, né? José Indoense Martins, lá de Blumenau, querer falar de Machado de Assis. Mas não estou falando de Machado de Assis, estou falando de mim. E nessa tua obra aí, com base em Machado de Assis, aqui a Capitu trai mesmo o Bentinho ou não? Trai. Lá é a dúvida. No século XX, né, no final do século XX, 1993, é diferente de quando ela foi escrita. Por exemplo, o Capitu foi escrito em Dom Casmurro, foi escrito em 1899, no final do século XIX. Eu estou no final do século XX, são 100 anos. No começo do Brasil República. Eu posso dizer algumas coisas, né, porque eu tenho uma visão diferente. O Machado de Assis é realista, não sou realista. Eu sou
pós-modernista, né? Então, na pós-modernidade, as pessoas não têm cor fixa, não têm raça fixa, elas podem transitar por livros diferentes, pode sair de um livro, entrar no outro livro, né? Essa é a possibilidade de a gente... O que tem de realidade, professor, e o que tem de ficção nas tuas obras? A minha ficção é ficção, né? Não tem realidade. Ela pode ter, por exemplo, ela tem uma figura... Porque ela tem pesquisa histórica. Sim, tá. Mas ela não é tratada historicamente, né? Ela não é tratada como realidade. Ela é tratada, essa pesquisa é tratada ficcionalmente, quer dizer, os elementos, quando eu digo, por exemplo, que lá no Jaracuba a minha família era uma ilha cercada de italianos de um lado e alemães do outro, isso é ficção para mim, né? Claro que havia, mas também não era assim uma rua, né? Mas, claro, a maioria era de alemães e de italianos. E a minha família era única, né? Na ficção, isso é dramatizado de tal maneira que parece que não há outra coisa. Então, a ficção possibilita essa construção de uma realidade nova, né? E qual o livro, a obra que está saindo do forno agora, saiu pelo menos recente? Pois é, a última é a recente, a gente acha que até pode mostrar, né? Que é essa do Legbas Exus e Jararacuba Blues, que é justamente uma ampliação dessas histórias que eu vim escrevendo. Por exemplo, eu escrevi Enquanto Isso em Dom Casmurro, que é a minha primeira ficção. Depois escrevi O Olho da Cor, que é uma peça de teatro que faz a continuação dessa primeira obra. Depois escrevi um outro que é, como é que se diz, A Cor Errada de Shakespeare, né? Que são contos, que também vai fazendo uma relação com os livros anteriores, e agora chega nessa aí que é Legbas Exus e Jararacuba Blues, que é justamente a necessidade de eu construir uma origem para minha família, né? Não uma origem real, porque eu sei que ela veio de São Paulo, né? Mas uma origem literária. Então eu construo, eu sei que historicamente, né? Dr. Blumenau teve escravos, eu seleciono um desses escravos e faço uma história dele, né? E esse escravo vai dar o início da minha família literária, né, ficcional, no Jaracuba, né? Então, dele vem a Bertília, vem o Farrik, né, que é um poeta galego. Então, ele tem um relacionamento com uma índia Choclen, e nasce a Bertília. Com uma personagem da Urda, né, Aileen, nasce o Farrik. E essa mistura de raças, né, que vem acontecendo no Jaracuba, que acontece também em Blumenau, né? Isso está baseado na minha família, que a minha família é um arco-íris, como eu já falei. Quer dizer, você tem pessoas mais escuras e tem até louros de olhos azuis. Então, esse arco-íris, né, está contemplado ali nesse novo romance, né? Pois é, o senhor fala em ficção, mas tem algo real. Por exemplo, o Ângelo Dias, canoeiro, né? Sim. Era negro. Aquele que produziu com o Dr. Blumenau, né? Dr. Blumenau, os imigrantes. Sim, né? Claro. Mas você vê, quando a gente fala em realidade, você dá né? Uma pessoa não faz a realidade, né? Quando você fala, por exemplo, das oportunidades do negro, né? O Joaquim Barbosa é o Pelé é né? Não sei. Você não pode, você não pode trabalhar com uma raça, culturalmente, com um exemplo só. Ela é forte quando há um contingente enorme de pessoas lidando com o mesmo problema. Né? Talvez o problema ainda esteja lá na África, né? Lá não evoluiu a coisa como deveria, né? Eu não sei se é lá, porque esses africanos, né, que vieram como escravos saíram da África. Mas tinha alguém lá que já comercializava para os brancos. Sim, claro, mas era um comércio diferente. Lá eram espólios de guerra, não era uma instituição como a escravidão que foi feita aqui. Então você tem que ver, assim, nós temos que ver, né, ou seja, como cidadãos, como pesquisadores, como professores, né, que essa realidade do afrodescendente no Brasil é construída por ele, dentro das possibilidades que ele tem, com suas limitações, seus desejos, suas angústias, suas dores, seus sofrimentos, né, e suas possibilidades, né, para chegar até hoje. O senhor falou muito em arco-íris, hoje muito mais do que antigamente, branco casando com negro, negro casando com branca, e fica essa raça, esse povo brasileiro que é único, né? Sim, sim. Essa mestiçagem, né? Essa criolização.
É nisso que por exemplo, eu acho que o povo brasileiro é um povo, para mim, pós-moderno, né? Ele é afrodescendente. Então, na pós-modernidade, você não é nem afro, nem brasileiro, afro-brasileiro. Você é aquele hífen, né? Quando havia, antes da reforma ortográfica, havia um hífen afro que separava o afro do brasileiro. Hoje eles acabaram, mas em todo caso eu quero dizer o seguinte, que todo ser humano que é recíproco e solidário, ele vai ficar sempre aqui nesse negócio, nesse meio, né? Porque ele pode ir para lá e pode ir para cá. Ele sabe combinar, ele sabe fundir culturas diferentes. É isso que dá condições para que o brasileiro seja, hoje, né? E de um tempo para cá, esse tipo de raça, né? Ou de esse contingente populacional que consegue formar uma raça em que as pessoas podem e estão aí para se combinar, né? Um romance escrito por um americano, né, que é Brasil, ele vai dizer assim, se você for para a praia, é difícil diferenciar quem é branco e quem é negro, né, pela coloração, né? Então, ele acha que é isso mesmo, né, que o Brasil pode ter essa combinação de cores diferentes, de raças diferentes, para formar uma nação que a gente quer que seja, né, a nação do futuro. Professor, muito obrigado, hein? Por nada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, né, e por vocês permitirem que eu pudesse dizer algumas coisas a respeito de mim, da literatura, da raça brasileira, né, e dessa pós-modernidade que é o arco-íris da minha família também. José Endoença Martins, professor doutor em literatura, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVN. A todos, um grande abraço e até a próxima.